A reforma protestante aconteceu durante o período do Renascimento, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Se nós nos lembrarmos daquele período, nós vamos ter que, durante o Renascimento, era muito comum a valorização da razão e da ciência por parte dos pensadores renascentistas. Qual que era a consequência disso para a Igreja Católica na época? Bom, se você tinha muitas pessoas defendendo a razão e a ciência, isso quer dizer que aquelas explicações que a Igreja Católica dava para a realidade do mundo, explicações baseadas unicamente na fé, não eram mais tão aceitas assim por várias pessoas. Então, o ambiente do Renascimento é o pano de fundo no qual vão começar a ser feitas várias críticas à Igreja Católica na época. Além disso, pessoal, a gente também precisa se lembrar que, desde o período medieval, a Igreja ela tinha um grande poder político e um grande poder econômico na sociedade medieval. A Igreja Católica era dona de muitas terras, por exemplo. E a gente sabe que naquele período, você ter muitas terras era um sinal não só de riqueza material, mas também de poder político. E se nós nos lembrarmos de como estava organizada a sociedade medieval, nós vamos ter que o clero, juntamente com os grandes donos de terras, faziam parte ali daquele grupo mais privilegiado da sociedade medieval, enquanto que os camponeses, por exemplo, ocupavam a base daquela sociedade, não tinham tantos privilégios. O que acontecia, portanto? Muitas pessoas na época começaram a criticar o fato de que os membros da Igreja Católica tinham muitos privilégios, enquanto uma parte da população vivia na miséria, como uma parte, inclusive, dos camponeses, que tinham que pagar muitas taxas para os senhores feudais. Dentro daquela conjuntura, muitos membros da igreja se preocupavam muito mais com assuntos materiais, mundanos, ligados aí a riquezas, a bens materiais, do que propriamente com assuntos ligados a questões espirituais ou religiosas. E isso passou a ser também muito criticado na época. A igreja estava tão atrelada a questões políticas e econômicas que certos cargos dentro daquela instituição eram simplesmente vendidos, o que também gerava aí uma série de críticas à Igreja Católica no período. Eu tenho aqui uma pintura, a reprodução de uma pintura, que mostra um pouco desse clima de críticas à Igreja Católica na época. Observem essa imagem que está aparecendo no slide agora, né? A obra O Navio dos Loucos, que retrata justamente um grupo de religiosos, ou seja, um grupo de pessoas ligadas à Igreja Católica, se divertindo à beça, né? Quer dizer, em meio à bebida, comida, à música, ou seja, a pintura mostra essas pessoas como indivíduos que não estão assim tão preocupados com questões espirituais ou religiosas. Na pintura, eles parecem mais preocupados aí com os prazeres da vida terrena. Outra prática da Igreja Católica na época que passou a ser muito criticada foi a venda de indulgências. O que era isso? Bom, aqui nós precisamos voltar um pouco lá para o período medieval e lembrarmos, né, de um aspecto cultural da época que era o medo do purgatório, o medo do inferno. Sim, pessoal, naquele período muitos cristãos morriam de medo de irem parar no purgatório ou no inferno depois da morte. Dentro desse contexto de medo, o que muitos cristãos faziam? Eles simplesmente, quando iam se confessar, né, junto a um padre, eles pagavam uma taxa pelo perdão, ou seja, eles pagavam pela indulgência. A venda de indulgências era uma forma da igreja arrecadar dinheiro, mas no contexto do Renascimento essa prática começou a ser muito criticada. Por quê? Muitas pessoas começaram a questionar até que ponto fazia sentido alguém pagar pelo perdão. Será que havia de fato sinceridade nesse processo, arrependimento pelo pecado cometido? Então muitas pessoas passaram a questionar a venda de indulgências. Essa imagem que vocês estão vendo no slide retrata essa questão da venda de indulgências. Então nós temos aí membros da Igreja Católica, membros do clero, e vejam aí
que o dinheiro está rolando solto nessa ilustração, que faz referência, portanto, à venda de indulgências na época. Dois indivíduos que fizeram muitas críticas à Igreja Católica no período foram John Wycliffe e Jan Hus. O John Wycliffe era um inglês, um sacerdote, chegou a ser professor da Universidade de Oxford e ele fez fortes críticas à corrupção dentro da Igreja Católica, ou seja, ao comportamento de muitos membros do clero de estarem mais preocupados com ganhos financeiros do que com questões religiosas e espirituais. Ele também criticou a arrogância do clero, quer dizer, aquele comportamento de alguns membros da Igreja Católica de se acharem melhores, superiores às outras pessoas da sociedade. Pelas suas ideias, o Wycliffe foi perseguido pela Igreja na época e ele morreu aí de um acidente vascular cerebral quando estava com cerca de 60 anos de idade. No caso do Jan Hus, o Jan Hus viveu na região onde atualmente fica a República Tcheca. Ele chegou a ser reitor da Universidade de Praga e o Jan Hus também criticou a corrupção dentro da igreja, sobretudo a venda de indulgências. O Jan Hus, pessoal, também foi duramente perseguido pela igreja na época e pior, ele foi condenado à morte na fogueira. Então percebam que essas críticas à Igreja Católica no contexto do Renascimento eram feitas, mas muitas vezes quem as fazia pagava um alto preço por isso. Esse é o contexto da Reforma Protestante e um dos principais personagens desse processo foi o Martinho Lutero. O Lutero, pessoal, era um monge e professor de teologia na Universidade de Wittenberg, que fica na atual Alemanha. Lembrando que na época não havia um país chamado Alemanha. Aquela região ali era o Sacro Império Romano Germânico. Foi naquela região que o Lutero viveu e foi naquela região que ele desenvolveu as suas atividades. Lutero escreveu 95 teses em 1517, criticando diversas práticas da Igreja Católica e defendendo as suas ideias. O Lutero criticava a venda de indulgências. Do ponto de vista dele, um padre, um membro do clero, a igreja enquanto instituição, não tinha o poder de perdoar ninguém. A capacidade de perdoar as pessoas pelos seus pecados cabia a Jesus Cristo. E o perdão deveria ser alcançado mediante o arrependimento interior do cristão. Ou seja, o Lutero questionava essa coisa, esse hábito de você pagar pelo perdão. Na cabeça dele isso não fazia sentido. O perdão genuíno deveria ser obtido se o cristão se arrependesse realmente pelo pecado e, é claro, mudasse o seu comportamento depois disso. Além disso, o Lutero também valorizou a prática da caridade. Para ele, você praticar a caridade junto aos pobres era muito mais importante do que você ficar aí dando dinheiro para a Igreja Católica para obter perdão ou coisa do tipo. Nessa imagem que vocês estão vendo agora no slide, nós temos uma ilustração do Lutero afixando as suas 95 teses na porta de uma igreja em Wittenberg. De acordo com alguns estudiosos, o Lutero teria feito isso ali no início do século XVI como uma forma de dar publicidade, de dar uma divulgação para as suas ideias. E quando as ideias do Lutero começaram a circular, começaram a ser divulgadas, é claro que isso gerou um grande debate no período. Lembramos que o Lutero viveu na região do Sacro Império Romano Germânico. Para quem não sabe, essa região tinha áreas próximas do que hoje é o país aí que nós conhecemos como Alemanha. Mas o Sacro Império Romano Germânico tinha uma configuração política muito interessante. Havia a figura de um imperador naquela região, claro, se era o império, então tinha um imperador. Porém, pessoal, o Sacro Império Romano Germânico era dividido, era fragmentado politicamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Em cada região daquele império, nós tínhamos um governante específico que tinha grandes poderes na sua área. Então, o que aconteceu? Diversos príncipes, diversos nobres do Sacro Império Romano Germânico começaram a apoiar as ideias do Martinho Lutero. Aí você pergunta,
Pô, professor, por que eles fizeram isso? Bom, além de questões religiosas e, como eu disse, né, desse ambiente de críticas à Igreja Católica, que muitas pessoas estavam fazendo, nós também temos um dado importante que é o seguinte: a Igreja, naquela época, era dona de muitas terras na região do Sacro Império Romano Germânico. Então, o que alguns governantes, alguns nobres, alguns príncipes daquele império começaram a pensar? Bom, o Lutero está criticando a Igreja Católica, se nós o apoiarmos, nós vamos estar contribuindo para enfraquecer o poder da Igreja Católica. E aí, quem sabe, a gente não pode, pegar aí algumas terras que no momento pertencem à Igreja. Então, por conta desses interesses políticos e econômicos, muitas pessoas importantes ali do Sacro Império Romano Germânico decidiram apoiar o Martinho Lutero. Nem preciso dizer que a Igreja Católica não ficou nada feliz com isso, e aí depois de muitas discussões, de muitos embates com o Lutero, em 1521, a Igreja Católica decidiu aí tomar uma decisão muito dura, A Igreja excomungou o Martinho Lutero, ou seja, ela expulsou o Martinho Lutero de dentro dela. Quando isso aconteceu, isso gerou um enorme rebuliço na região do Sacro Império Romano Germânico. O Carlos V, que era o imperador no período, convocou em 1521 uma assembleia que ficou conhecida como a Dieta de Worms. Qual era o objetivo do imperador Carlos V com essa assembleia? Era reunir os representantes das várias regiões do Sacro Império Romano Germânico, chamar o Martinho Lutero e tentar convencer o Lutero a abrir mão das suas próprias ideias, para ver se os ânimos se acalmavam um pouco. O problema é que faltou combinar com o Lutero. Lutero se recusou a abrir mão das suas ideias, ele acabou fugindo da Dieta de Worms e se refugiando no castelo que pertencia a Frederico III, que era o príncipe da Saxônia e que apoiava as ideias do Lutero. Nesse momento da Reforma Protestante, acontece um fato muito relevante dentro daquele processo. Quando Lutero fugiu e ficou escondido dentro desse castelo, ele aproveitou esse período de isolamento para traduzir o Novo Testamento para o idioma alemão, que era, aliás, uma das grandes demandas da Reforma Protestante. A gente precisa se lembrar que durante muito tempo, pessoal, a Bíblia só estava disponível em latim, o que era um problema, porque nem todo mundo sabia ler em latim. Então, quando Lutero toma a decisão de traduzir o Novo Testamento para o idioma alemão, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, nós precisamos tornar a Bíblia mais acessível para as pessoas. Quer dizer, a gente precisa proporcionar para as pessoas a possibilidade de elas lerem as Sagradas Escrituras e interpretarem as Sagradas Escrituras. Essa é uma diferença fundamental entre a Reforma Protestante e a conduta da Igreja Católica na época. A Igreja Católica tinha um posicionamento que era o seguinte: caberia à Igreja interpretar a Bíblia. A partir da Reforma Protestante, nós passamos a ter pessoas que vão dizer o contrário, vão dizer que o fiel tem o direito de ler a Bíblia e interpretar as Sagradas Escrituras. Para quem ficou curioso sobre esse período de refúgio do Martinho Lutero, nessa imagem nós temos uma fotografia que mostra o castelo de Wartburg. Foi exatamente nesse local que o Lutero ficou refugiado e traduziu o Novo Testamento para o idioma alemão. As ideias do Martinho Lutero começaram a circular cada vez mais, começaram a serem divulgadas e elas passaram a inspirar uma série de movimentos de revolta social. Muita gente começou a pensar da seguinte forma: bom, se o Lutero está propondo uma reforma dentro da igreja essa que é tão antiga, tão tradicional, isso quer dizer que a sociedade também pode ser transformada, pode ser reformada, por que não? Um camarada que começou a pensar dessa forma foi o Thomas Müntzer, que em 1524 liderou a revolta dos anabatistas. Essa revolta, pessoal, que aconteceu na região da atual Alemanha, onde era o Sacro Império Romano Germânico, defendia o fim das distinções sociais entre ricos e pobres. Lembrem-se da sociedade medieval, que era dividida em clero, nobreza e povo de maneira desigual. A revolta dos anabatistas criticou isso.
Aí você pensa, bom, o Lutero, que estava propondo uma reforma na igreja, portanto era um sujeito aberto a transformações, a mudanças. Como será que o Lutero se comportou diante da revolta dos anabatistas? Turma, Lutero não era tão radical assim e, na verdade, ele criticou a revolta dos anabatistas. Lembrem-se que ele foi apoiado por muitos príncipes, por muitos nobres do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, por gente que tinha dinheiro. Além disso, o Lutero acreditava que a divisão entre ricos e pobres, essas distinções sociais, na verdade haviam sido estabelecidas por Deus, então não caberia ao homem questionar essas coisas, mas apenas obedecer. Então Lutero fez críticas à revolta dos anabatistas, que foi uma revolta que acabou sendo reprimida, e o próprio Thomas Müntzer, o líder dessa revolta, foi condenado à morte. No ano de 1529, o imperador Carlos V voltou a chamar vários representantes aí das diversas regiões do Sacro Império Romano Germânico numa assembleia que ficou conhecida como a Segunda Dieta de Spira. Nesse momento, Carlos V já estava um tanto quanto estressado com Martinho Lutero e com seus seguidores e, na verdade, pessoal, o objetivo inicial da Dieta de Spira, dessa Segunda Dieta de Spira, um dos objetivos iniciais, era justamente botar um fim aí nas ideias do Martinho Lutero. Carlos V tentou proibir o chamado culto luterano. Mas quando ele tentou fazer isso, as pessoas que estavam presentes ali naquela assembleia e que já estavam seguindo as ideias do Martinho Lutero protestaram contra essa tentativa de proibição. E aí acontece algo curioso. Essas pessoas que protestaram contra a proibição das ideias do Lutero passaram a ser conhecidas como protestantes. É aqui que surge o termo protestantes, que designa a chamada Reforma Protestante e dá nome, até hoje, a várias igrejas aí que seguem uma linha de raciocínio próxima das ideias do Lutero ou de outras pessoas da época que também criticavam a Igreja Católica. Quando isso acontece, pessoal, nós temos no século XVI, na região do Sacro Império Romano Germânico, muitos conflitos entre católicos de um lado e protestantes do outro. Sim, pessoal, disputas religiosas, guerras religiosas. Pessoas morreram na época por conta dessa a intolerância mútua, vamos dizer assim, entre católicos e protestantes. No caso da região do Sacro Império Romano Germânico, a situação só ficou um pouquinho mais calma a partir de 1555, quando foi assinado um tratado que ficou conhecido como a Paz de Augsburgo, que finalmente determinou a liberdade religiosa na região do Sacro Império Romano Germânico. Esse tratado estabeleceu o seguinte: em cada região do império, o governante local tinha autonomia para definir qual seria a religião que seria praticada ali. Então, esse tratado foi um momento importante naquele contexto para tentar apaziguar um pouco os ânimos ali por conta das disputas religiosas. Isso quer dizer que os conflitos religiosos acabaram completamente de uma hora para outra? Não, pessoal. Essas tensões, esses conflitos continuaram ocorrendo. Mas, de qualquer forma, você teve aí, pelo menos para católicos e protestantes, uma certa liberdade religiosa na região do Sacro Império Romano Germânico a partir da Paz de Augsburgo. E é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, por favor, deixa o like, aproveita, se inscreve também no canal, caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para a gente levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Vou ficando por aqui, vejo vocês numa próxima oportunidade. Abraços!